Hoje a gente fala sobre biotecnologia. Biotecnologia é essa que nada mais é do que o estudo da biologia de forma mais aprofundada, utilizando os avanços tecnológicos, né, que com o tempo, a cada dia, a gente consegue adentrar mais em áreas que antigamente a gente achava que era impossível. E hoje a gente sabe que não, né? Quem nunca pensou em falar sobre clonagem, meu Deus do céu, fazer um clone. Eu particularmente queria ter um clone, né? Para que eu pudesse me ver diariamente, né? Alguns médicos, alguns cientistas, eles têm a ideia de produzirem clones para, se você precisar de algum órgão, né, você já ter o seu clone ali, já no ponto, para que você consiga prolongar mais a sua vida, né? Isso é uma maldade, independente de ser ou não um clone, é uma vida, apesar de ser a sua cópia idêntica, mas é uma vida, né? Então, isso é crime. Então, a biotecnologia, conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos, organismos, células, organelas, moléculas, para obter bens, assegurar serviços com fins industriais, né? Não só industriais, né? Mas em várias áreas, como a gente vai ver. Olha só, ele tem um caráter multidisciplinar. Ele vai abranger a química, a genética, ciências biológicas, da saúde, engenharias, e aí vai. Por quê? Porque as três áreas principais, elas se entrelaçam: a saúde, o meio ambiente e também a agropecuária. Domingo estava passando uma reportagem no Globo Rural, eu adoro assistir o Globo Rural, e estava falando de uma nova técnica de utilizar seres vivos como fungos, como bactérias em plantações. Era até numa área de São Paulo, e eles estavam utilizando drones, porque não era permitido a utilização daqueles aviões que eles despejam, né, os produtos químicos. Espera aí que alguém pediu para entrar. Pronto. E aí, gente, é muito importante essa biotecnologia, porque antigamente as plantações sofriam muito com as pragas, e hoje é uma forma de prolongar as plantações, os cultivos, as culturas de algumas, como soja, como milho, né? Claro que tem os seus contras, tem, né? Ainda hoje eles dizem que não sabem quais os efeitos desses agrotóxicos. Opa, agrotóxico não, defensivos agrícolas, né? E hoje é proibido falar agrotóxico, a gente fala defensivos agrícolas, pelo amor de Deus, né? Então aqui alguns setores, na agricultura: adubos, pesticidas, silagem, mudas de plantas, árvores, plantas transgênicas. Na alimentação: pães, queijos, pipes, cerveja, vinho, proteínas, aditivos. Na química: o butanol, acetona, glicerol. Na eletrônica: biosensores. Na energia: o biogás. No meio ambiente: recuperação de petróleo, tratamento de lixo. Na pecuária: embriões. Na saúde: antibióticos, hormônios e outros produtos farmacêuticos, vacinas. Olha, através da biotecnologia, hoje é possível a gente sonhar com uma vacina que realmente seja eficaz contra o Covid-19, né? Então, tudo isso abrange a nossa biotecnologia. Aqui é só uma revisãozinha sobre alguns termos que você tem que estar em mente quando tu for ver as questões de biotecnologia, né? Por exemplo, o cromossomo, longo fio constituído por uma molécula de DNA associada a diversas proteínas,
é um arranjo altamente complexo. E aí, em torno do cromossomo existem os genes. Os genes são responsáveis pela determinação da característica hereditária, como também eles são responsáveis pela síntese proteica, ou a síntese de RNA. Aí a gente tem os genes alelos. Esses genes alelos, deixa eu botar bem aqui um canetinha. Pronto. Os genes alelos são genes presentes no mesmo local, nos cromossomos homólogos. Lembrando, o cromossomo homólogo vem um do papai, vem um da mamãe, se emparelham. Em cada localzinho específico, a gente tem um gene, e esse gene é chamado de gene alelo. Então, os cromossomos homólogos são cromossomos que apresentam genes para as mesmas características e vão estar obrigatoriamente nas mesmas posições. Célula haploide é a célula que apresenta apenas a metade da sua carga genética total. Por exemplo, a gente tem 46 cromossomos, os nossos gametas têm apenas 23. A célula diploide apresenta a carga total de cromossomos, né? Por exemplo, todas as células do nosso corpo são as células somáticas. E aí, o número de cromossomo, ele é constante entre indivíduos da mesma espécie. Não quer dizer que, por o homem ter 46 cromossomos, todos os outros seres têm que ter 46. E, independente da quantidade de cromossomo, não quer dizer que aquela espécie vai ser ou não mais evoluída, né? Para vocês terem uma ideia, o milho tem 20 cromossomos, a ervilha, a mosca, 8, o tatu, 64, o vírus do mosaico do tabaco tem apenas 8 cromossomos, né? E aí vai, existe vírus que possuem 4 cromossomos e o poder de mutação deles é enorme. Então a gente não pode falar que quanto maior o número de cromossomos, mais evoluído é o indivíduo, certo? Aqui a gente tem o cromossomo. Esse cromossomo aqui é um cromossomo duplicado. Então, esse daqui é a mesma coisa desse daqui. Isso aqui, eles são unidos por uma região central chamada de centrômero. Essa região onde une os dois cromossomos. Aqui a gente tem o centrômero, as constricções secundárias e aqui em cima as constricções primárias. Aqui tem uma regiãozinha que ele é responsável pelo tamanho da nossa vida, né? Então, quanto maior essa região, maior vai ter a tua expectativa de vida. Quanto menor, menor a tua expectativa de vida. Então, genoma, conjunto haploide de informações referente a uma célula. Célula diploide vai possuir 2 genomas, claro. Benefícios na área da saúde, melhoramento da compreensão das doenças, desenvolvimento de novas drogas e tratamentos, né? E aí, dentro dessa área, a gente tem um aconselhamento genético, né? Por exemplo, você casou com um parente de primeiro grau, e aí, na família de vocês, tem pessoas com algumas anomalias. E aí você vai procurar um geneticista para saber a probabilidade de seus filhos serem ou não afetados por aquela doença hereditária. Até porque vocês são parentes de primeiro grau, e aí tem um problema chamado consanguinidade. Então, aqui a gente estuda adentro as possíveis probabilidades de seus filhos terem ou não algumas anomalias, né? Quem sabe daqui para frente a gente possa até modificar aquele gene da anomalia, né? E impedir que o filho tenha aquele tipo de problema recorrente na família, né? E a gente chega no cariótipo, conjunto de características dos cromossomos de uma espécie, quanto ao número, quanto à forma e quanto ao tamanho. Então, quando falar do cariotipo humano, ele vai ter o mesmo número, vai ter a mesma forma e o mesmo tamanho. Visualização do número e forma dos cromossomos de cada célula.
técnica que fotografa os cromossomos metafásicos das células e, após ampliação, compara-os com os outros cromossomos. O nosso cariotipo humano é formado por 23 pares de cromossomos, sendo que 22 pares são semelhantes, tanto no sexo masculino como no sexo feminino. Eles são chamados de autossômicos. E um parzinho ou dois cromossomos, eles são específicos do sexo masculino e do sexo feminino. No homem, XY, e na mulher, XX. Né? A análise é útil para o diagnóstico de anomalias cromossômicas humanas, sendo que a gente tem dois tipos de anomalia, ou alteração cromossômica, as numéricas e as estruturais. Então, ele pode modificar de acordo com o número, né? Por exemplo, a síndrome de Down, né? A gente vai ter uma trissomia do cromossomo 21 e ele pode ser relacionado com a estrutura. Lá existe uma síndrome chamada síndrome de Creutzfeldt, o síndrome do miado do gato, que normalmente o bebê ele não consegue se desenvolver até o final da gestação, não consegue vir ao mundo, mas quando ele vem, ele tem uma anomalia aqui nas cordas vocais que impede de ele emitir os sons normais. E aí, quando ele vai chorar, ele não chora. Ele faz um som parecido com o do miado do gato. Então, essa alteração cromossômica é chamada de síndrome do miado do gato, o síndrome de Creutzfeldt. Ele vai ocorrer lá no cromossomo 5. Ao invés dele ter os dois cromossomozinhos unidos aqui, ele vai ter só 1,5, né? E isso faz com que esse indivíduo morra durante a gestação, ou então ele não consiga alcançar a fase juvenil, né? De jovem. Ele tem uma expectativa de vida muito baixa, se ele consegue se desenvolver. Né? Tá aqui o nosso cariotipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até o cromossomo 22, são idênticos. E aqui, o último par de cromossomo, ele é específico. Se for homem, XY, se for mulher, XX. Né? Pronto. Aqui a gente chega no DNA, o material genético do qual ele está bem condensado, que se encontra lá no núcleo. E aí tem dois termozinhos que a gente tem que lembrar de fazer a diferenciação, que é cromossomo, que é o material genético condensado, bem espiralizado, do qual você consegue observar ele ao microscópio, e a cromatina. A cromatina nada mais é do que uma massa que vai ficar totalmente emboladinha aqui dentro do núcleo, e essa célula não está em divisão. Então, quando a célula está em divisão, a gente chama de cromossomo. Quando a célula não está em divisão, ela está em intérfase, a gente chama de cromatina. Ok. Quem foi os idealizadores dessa dupla hélice? Dois rapazinhos, James Watson e Francis Crick, só que ainda tem a Rosalind Wilkin, que a coitada morreu, e eles ganharam em 1953 o Prêmio Nobel de Ciência, Medicina. E quem idealizou essa dupla hélice, nada mais, nada menos que foi a Wilkin. Só que, como ela morreu, o Prêmio Nobel não é dado para quem morre. E aí, esses dois, eles ficaram com todo o prêmio, E a coitadinha devia estar batendo lá seus esqueletos lá no túmulo. Oh, seus bonitos, por que vocês não botaram meu nome? Se batendo lá no túmulo, com raiva. Ou então fazendo aparições para eles, Só Deus sabe. Beleza. A molécula de DNA, ele é formado por uma pentose, um açúcar, um fosfato, tá aqui o fosfatinho aqui, e pela base nitrogenada. A base nitrogenada pode ser púrica ou pirimídica. As púricas, adenina, guanina. As pirimídicas, as timinas,
e as citosinas. Então, a gente tem dois tipos de base nitrogenada, as púricas, adenina e guanina, e as pirimídicas, citosina, timina, e ainda tem, pessoal, mais um aqui, que é a uracila, viu? Porque aí, para diferenciar o DNA do RNA, o DNA adenina sempre se liga com a timina, e a citosina se liga com a guanina. Isso no DNA. No RNA, a timina deixa de existir, e aí a adenina ela vai se ligar com a uracila. Né? Então, é uma das diferenças entre DNA e RNA, é as bases nitrogenadas. Sem falar que o DNA é uma fita dupla e o RNA é uma fita simples, né? E aí são outras características também que diferenciam as duas. Pronto. Falando sobre o limite de um gene. O gene tem um limite? Claro que tem. Ele tem um início, aqui, e ele tem o fim. No início, existe uma região chamada região promotora, do qual a enzimazinha ela vai se ligar ao DNA e vai começar a abrir essa cadeia para que a cadeia de RNA ela comece a ser produzida. Então, essa região onde se inicia a síntese do RNA é chamada de região promotora. Né? Para a síntese proteica, na região promotora também tem uma sequência de bases que eles vão codificar um aminoácido chamado metionina, que é a UG. E lá no finalzinho, na sequência de término, a gente tem 3 sequênciazinhas de aminoácidos que também vão identificar que a síntese proteica ela está no fim, que é o AA, o AG e o GA. Então, existe o aminoácido de início e os aminoácidos, a trinca de término da síntese proteica. Pronto. Diferenças entre os genes bacterianos e genes eucarióticos. Existe uma diferença? Existe, sim. É muito simples. O gene bacteriano, ele tem uma sequência única, sem interrupção. Né? Então, aqui, ele vai produzir as proteínas sem interrupção nenhuma, sem falhas nenhuma. Já os genes eucarióticos, de indivíduos eucarióticos, ele possui estruturas ou espaços chamados de introns, né? Do qual eles não codificam proteínas. E aí a gente tem que realizar um processo chamado de splicing genético, do qual ele corta essas partes que não codificam o DNA, e depois eles juntam ela numa sequência só. Né? Então, isso é chamado de splicing gênico, né? Do qual ele recorta as partes que não estão relacionadas à codificação genética. Né? Daqui o splicing gênico. O splicing nada mais é do que o corte e emenda do RNA. Tem essas partes aqui, os exons são as partes codificantes e os introns são as partes não codificantes. E aí você recorta essas partes não codificantes, ou seja, que não vão produzir nenhum tipo de proteína, e depois emendam elas. Então isso é chamado de splicing genético. Ok. A gente chega no melhoramento genético. Melhoramento genético nada mais é do que uma técnica que ele seleciona e aprimora as qualidades das espécies, certo? Aqui, a gente fazia isso, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós sempre faziam isso, de maneira involuntária. Quem nunca quis pegar um cachorro pé duro, e cruzar com um cachorro de raça para sair uns cachorrinhos mestiços,
né? E aí aqueles cachorros mestiços cruzavam com cachorro de raça, e aí você ia tendo um melhoramento genético, né? Isso faz com que ganhe em valor e ganhe em qualidade de produto, certo? Aqui está um exemplo de melhoramento genético. O gado Santa Gertrudes, ele é produzido no King Ranch, no Rancho King, lá em Kingsville, no Texas, Estados Unidos. Ele é um ótimo produtor de carne, ele é resistente a doenças parasitárias e ao calor. Então, aqui ele tem uma maior qualidade na carne. Então, ele foi resultado do cruzamento de duas raças, o gado Shorton e o gado Brahman, ou gado Zebu, né? Aqui o Shorton, ele é um ótimo produtor de carne, só que ele é sensível à doença. E esse aqui, o Zebu, ele não tem uma produção de carne tão acentuada, porém ele é resistente às doenças. E aí juntou os dois e surgiu a raça chamada Santa Gertrudes. Isso é uma técnica que a gente já faz há vários anos. Problemas. Olha, gente, se você está juntando espécies em uma só, né, você está diminuindo a variabilidade genética. E aí, se você diminui a variabilidade genética, essa nova espécie, ela vai ficar mais frágil às variações ambientais. Então, esse é um problema muito grande relacionado com o melhoramento genético, né? Por exemplo, as culturas de soja, eles manipularam, né, fizeram os cruzamentos de várias espécies de soja e encontraram uma perfeita, do qual ele se adaptava bem ao clima da região, ao tipo de solo, tal. Só que assim, se vir uma praga, ele vai dizimar toda essa. Digamos que o cara plante 100 hectares de soja, só que é a mesma soja, porque ela tem um valor econômico melhor, a semente dela é maior e tal. Se vir uma praga, ele dizima todas esses hectares de soja. Então, por isso que o melhoramento genético, ele tem um pequeno problema, né? A questão da variabilidade genética. Certo. Quando a gente fala de heterose ou vigor híbrido, nada mais é do que o fenômeno do qual filhos são provenientes de cruzamentos que apresentam melhor desempenho. Né? Essa heterose, ela leva ao melhoramento genético. Olha só, aqui a gente tem uma espigazinha de milho, do qual ela é maior, e cruzou com uma que ela é menor, só que ela tem uma maior quantidade de sementes, né? Então, o que é que vai acontecer? Cruzou as duas e deu uma semente grande e grossa. Então, aqui a gente está realizando o melhoramento genético através da heterose, ou seja, através do cruzamento entre eles. Esse híbrido, ele vai ser melhor do que essas duas espécies. E ainda eles fazem o que a gente chama de proveniente do cruzamento de A e B, e fazem o cruzamento com outra linhagem ainda, digamos, da linha C, da linha pura C. E aí vai trazer um novo indivíduo, né, bem mais forte. Então, a heterose ou vigor híbrido leva ao melhoramento genético. Pronto, aí a gente chega na engenharia genética, conjunto de técnicas que permite aos cientistas identificar, isolar, multiplicar genes dos mais diversos organismos, também chamada de técnica do DNA recombinante, que nada mais é do que você recortar DNA de uma espécie e introduzir em outra para que ela possa produzir aquele tipo de DNA esperado lá. Isso acontece muito na produção da insulina, né? Você tira o gene produtor da insulina da espécie humana e introduz em um animal.
Antigamente era introduzido em porcos, né, em bois. Só que aí tinha pessoas que tinham problemas alérgicos, né, e muitas vezes uma forma de trazer benefício para ti se tornaria um problema, né? Hoje, com essa técnica de DNA recombinante, eles tiram o gene responsável pela produção da insulina e introduzem nas bactérias. Por que bactérias? Porque as bactérias são muito mais rápidas, elas não induzem muito essas situações alérgicas e, em pouco tempo, ele traz uma grande variedade de indivíduos, né? Então, é muito importante para nós. Aí, as bactérias constituem um dos principais materiais biológicos empregados na técnica do DNA recombinante. Exemplo, a Escherichia coli, né? Aqui na engenharia genética, ele vai falar que, utilizando as enzimas de restrições, tornou-se possíveis cortar dois DNAs diferentes pela ação de enzimas ligadas, unir os segmentos resultantes e formar um DNA recombinante, ou que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante. Isso foi o início da engenharia genética. O DNA recombinante nada mais é do que a junção de duas ou mais moléculas de DNA de espécies diferentes que não são encontradas juntas na natureza. E aí, a gente começa a pensar de realizar algumas coisas loucas. Por exemplo, tu pegar e colocar o gene digamos, da ovelha de produzir lã, colocar num porco, para que o porco possa produzir lã, né? Colocar o gene da galinha de produzir pena, colocar numa vaca, né? E aí vai essas loucuras, essas engenhosidades nossas. Aqui, ó. Aqui a gente tem o plasmídio. O plasmídio, nas bactérias, eles estão relacionados com a reprodução, estão relacionados também com a capacidade da bactéria tem de se adaptar a outras espécies ou até medicamentos, né? Então, eles protegem as bactérias também. Então, o que é que tu faz? Tu pega um pedaço de DNA de um indivíduo eucariótico e introduz lá no plasmídio, através de uma enzima chamada de ligase. Introduz esse plasmídio modificado na bactéria. Toda vez que a bactéria se reproduzir, aquele DNAzinho que foi retirado de uma espécie eucariótica também vai se reproduzir. Depois é só tu retirar o plasmídio da bactéria, né, e utilizar ele para benefício humano. Então, isso é o que a gente chama de técnica do DNA recombinante. Aqui, existem umas enzimas chamadas de tesouras biológicas, né, do qual a gente retira ou quebra o DNA num determinado local e depois você cola com o DNA de outra espécie. Lembrando, muito importante, tem que ser em lugares específicos. Ou seja, se tu recortou um pedaço de DNA que ele tinha ATT, o pedaço da outra espécie de DNA, ele vai ter que ser complementar. Ó, A se liga com T, A se liga com T. Chama de técnica do DNA recombinante, né? Essas tesourinhas que a gente utiliza para recortar esses bichinhos aqui são chamadas de endonucleases, as endonucleases de restrição, né? São as enzimas, são as tesouras biológicas. Beleza. A gente sabendo introduzir genes de uma espécie para outra, surgiu, né, a técnica de clonagem, né, que é basicamente a produção de indivíduos geneticamente idênticos,
É um processo de reprodução assexuada, olha, gente, assexuada, que resulta na obtenção de cópias geneticamente idênticas de um mesmo ser. Como é que acontece? Você pega um óvulo não fertilizado, retira-se o seu núcleo, retira o núcleozinho dele, né? E você introduz o núcleo de uma célula somática nele através de uma técnica com descargas elétricas. A partir do momento que tu introduz aquele núcleo naquele óvulo sem núcleo, a partir do esse óvulo, ao se desenvolver, ele vai formar embriões em um indivíduo adulto idêntico àquela célula do qual foi extraída ao núcleo, foi extraído o núcleo dele, né? Então, isso é o que a gente chama de clonagem, né? Significa produzir inúmeras cópias idênticas de um mesmo fragmento da molécula de DNA, através de enzimas de restrições, retira-se o fragmento de DNA a ser clonado. Depois desse fragmento, esse fragmento é introduzido no DNA de outros organismos, principalmente vírus ou bactérias, né? Gente, aqui ele está falando das enzimas de restrições, não da clonagem, né? Vamos lá. Utilização das práticas de clonagem. Produção de certos hormônios na espécie humana. É o caso da insulina e da somatotrofina. Existem pessoas que nascem com problema na sua glândula tireoide que impede o crescimento dele. E aí, as pessoas passam por esse procedimento, né, e conseguem se desenvolver depois. Tem um parente que ele era pequenininho, a gente vivia dando coco nele, batendo nele. Ele era pequeno, ele era franzino. E aí os pais fizeram um tratamento nele e ele cresceu. E hoje ele é grandão, né, e ele é muito doido, e aí ninguém mais tira onda com ele, né? Aí tem as suas desvantagens de você crescer mal na infância. Produção de organismos transgênicos, mapeamento dos genes nos cromossomos. Tá aqui, ó. O primeiro animal que veio a público, que os cientistas vieram a público dizer que ele foi clonado, foi a ovelha Dolly, né? Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, sabor brasileiro. E aí ele pegou duas ovelhas, a ovelha da carinha preta, chamada de Finn Doss, né? Eles removeram as células mamárias dele, né, que tinham núcleos, e pegou uma ovelhazinha branca da raça Scott Blackface, né? Tiraram o óvulo dela, o seu núcleo, removeram, através de descargas elétricas, num processo chamado de eletrofusão, introduziram o núcleo da célula mamária da ovelha Finn Dorset no óvulo da ovelha Scott Blackface. E aí, eles introduziram no útero da ovelhazinha branca, Scott Blackface, ela teve uma gestação normal, só que quando ela teve o bebezinho, foi a ovelha Dolly, que era uma cópia idêntica dessa ovelha, do qual tiraram as células mamárias dela, né? Essa ovelha Dolly, ela teve uma expectativa de vida muito baixa, depois eles viram que ela começou a envelhecer muito rápido, e aí começou a ter problema de artrose, artrite, e eles sacrificaram ela com menos da metade do tempo de vida dessa ovelhinha, né? Mas aí depois eles viram onde erraram e conseguiram melhorar essa clonagem. Aqui no Brasil, a gente teve um clone também, foi de uma bezerrinha chamada de Vitória, né? A Embrapa é uma empresa, pessoal, muito fodástica aqui no Brasil. E aí eles conseguiram produzir o primeiro clone brasileiro. Para falar a verdade, a gente produziu uma bactériazinha na década de 80, né? Mas aí o primeiro animal mesmo
pluricelular, o primeiro a ser pluricelular foi a ovelha Vitória. Vamos falar de transgênicos ou organismos geneticamente modificados. São organismos que, mediante técnicas de engenharia, contêm material genético de outros organismos. A geração de transgênicos visa a obtenção de características específicas de um organismo de interesse. O primeiro transgênico foi a bactéria Escherichia coli, que sofreu adição de genes humanos para a produção da insulina, lá na década de 80. Olha aqui, a gente falando de clonagem, a gente fala da bactériazinha, Escherichia coli. Então, como foi que sucedeu? Eles pegaram o gene responsável pela produção de insulina e introduziram no plasmídio da bactéria, né? A partir do momento que as bactérias se reproduziam, aquele gene produtor da insulina também se duplicava e depois o homem vai lá e faz retirar a parte que é importante para nós, que é a insulina. Vamos lá, em relação aos alimentos transgênicos, são alimentos cujas sementes tiveram o seu material genético modificado em laboratório. Essas sementes são modificadas para que as plantas possam resistir às pragas de insetos e a grande quantidade de pesticida. Problema. O que esses alimentos transgênicos eles trazem ao nosso organismo? Mutações, induzem algumas doenças, induzem ao câncer. São todas indagações possíveis que eles não querem trazer à tona. Por quê? Porque se você observar, a maior parte dos alimentos que você ingere na sua alimentação diariamente, vai ter o Tzinho lá nos pacotes, né? Começando pelo cuscuz. Você pegar qualquer pacote de cuscuz, você vai ver que tem um T lá de transgênico. Se é bom, se é ruim, a gente não vai chegar à tona, porque seria um grande prejuízo para os governos, né? Por exemplo, aquelas produçõezinhas de milho, né, que eles são muito atacados por insetos, ou então que eles têm pouca tolerância às mudanças climáticas, às pragas e aos herbicidas, eles modificam geneticamente e aí não precisa colocar nada de defensiva agrícola nem nada, porque os insetos que antes gostavam daquelas folhas não vão mais gostar, porque eles tiram aquela proteína que induzia o sabor dela. E aí, por exemplo, o gafanhoto, quando vai lá comer aquela folhinha, diz: esse negócio aí é ruim, quero mais comer isso aqui não. E aquela plantação, ela vai estar livre, né? Então, esses são os alimentos transgênicos. Olha aqui, um vagalume, ele extrai a essência, introduz numa planta. E aí, à noite, a planta, ela fica clara, né? Essa enzima que induz a bioluminescência dos vagalumes é chamada de luciferina, né? E aí faz com que essa plantinha ela fique brilhando no escuro. E aí a gente chega ao genoma. A gente já falou do genoma lá atrás, que é um conjunto completo de cromossomos haploide, ou seja, é só uma parte do DNA. Aí a ânsia do homem de descobrir uma receita para a vida eterna, né? Para descobrir uma receita para a juventude eterna, ele levou a um projeto chamado de IPGH, ou seja, Projeto Genoma Humano, do qual visava codificar todo o nosso material genético, ou seja, todos os genes que estavam presentes lá no nossos cromossomos, né? E aí, em 1990, veio uma empresazinha uma empresa privada, juntamente com a empresa pública, e vieram a público e disseram: a gente codificou 99,9%
genoma humano, né? E isso significa o quê? Significa que a gente sabe todas as partes do nosso cromossoma, aquela que causa doença, aquela que não causa, aquela região onde traz o sexo, que traz a cor dos olhos, que traz as características, né, do indivíduo. A gente pode modificar? Não, é contra os preceitos da ciência, né? Mas nada é impossível, né? Quando o homem ele tem uma ganância, é difícil da gente tirar da cabeça dele, né? E aí, quem sabe o que já foi feito, né? Manipulação de material genético, deixando o indivíduo mais forte, mais robusto, mais inteligente, e aí vai, né? Então, aqui está uma historinha, em 1990, Departamento de Energia, Instituto Nacional de Saúde, veio a público, disse que 99,9% do DNA estava codificado. Em 26 de junho de 2000, Francis Collins e Craig Venter, ele trouxe todo o esboço do nosso genoma, né? E aí, só foi possível, pessoal, por um simples motivo. Ó, a gente tem no nosso DNA 100% que poderia produzir proteínas. Só que eles descobriram que 98% do DNA ele é não codificante, ou seja, ele não tem a função de codificar proteínas, né? E apenas 2% desse DNA é codificante, ou seja, somente eles não estudaram os 3 bilhões de bases nitrogenadas responsáveis pela codificação de proteínas, e sim, somente em torno de 20 a 25 mil genes. E aí, foi bem menos trabalhoso. Não é que foi fácil, porque se você pegar esses 25 mil genes, dá para você preencher em torno de uns 10 cadernos de matéria, né? Só para tu ter uma ideia. Mas só que de 3 bilhões de genes, tu mexer só com 20 mil, a diferença é grande, né? Então, foi possível a gente codificar o nosso material genético. A gente não, eles. Né? Perspectivas, cura de doenças por substituições de genes anormais. Pessoal, existem algumas doenças, as doenças autoimunes, que podem acabar com sua vida. Existe aqueles mal de Parkinson, mal de Alzheimer, que acaba com a vida da pessoa. A pessoa já está numa idade um pouco avançada, e aí você tem Alzheimer, pronto, acabou totalmente. E devido a essa codificação do nosso genoma, a gente tem uma esperança de essas doenças não maltratarem tanto a gente quando está chegando numa idade um pouco mais avançada, né? Então, ele tem um pensamento legal, só que tem um único problema. Que problema é esse? A ganância humana. Por exemplo, agora, nessa grande pandemia, existem várias empresas que estão tentando a todo custo produzir uma vacina. Só que essa vacina, pessoal, não vai sair a zero custo. Ela vai ter um custo muito alto, né? Então, os países ricos, ótimo, não vai ter nenhum problema. Agora, os países pobres, a população vai continuar sendo maltratada por esse vírus, né? Claro, se a pessoa tiver um sistema de defesa bom, ele vai sair sem nenhuma sequela, mas existem pessoas que são mais frágeis, mais fracas, e aí só lamento, né? Com 162 mil óbitos no Brasil já ocorreram. E o diferencial dessa doença é que não importa se tu tem ou não dinheiro, né? Se tu tem ou se tu não tem, vai importar o teu organismo. Se ele é mais fraco, mais forte a doença. Terapia gênica.
técnica consiste em substituir o alelo normal, que causa a doença, pelo o alelo anormal, que causa a doença, pelo alelo normal. Estudos da terapia gênica estão até o momento restritos somente às células somáticas. As principais doenças que têm sido alvo da terapia gênica são causadas apenas por um gene, de alelos simples. Por exemplo, a fibrose cística, a talassemia, anemia falciforme, hemofilia, a distrofia muscular de Duchenne. Então, com a terapia gênica, a gente pode sonhar em acabar com essas doenças, somente por um implante ou a modificação de um gene nosso. Pronto, a gente falou de tudo, e aí a gente vai falar agora do DNA fingerprint, né? Que é aquela técnica que permite que você identifique as pessoas pelo seu DNA, né? É como se fosse a impressão digital nossa, só que dentro da célula, né? Todo mundo tem o seu código de barra. E aí, esse código de barra, ele hoje está servindo para elucidação de crimes, está servindo para descobrimento de paternidades, né? E aí vai em aqueles acidentes de grandes proporções que o indivíduo fica totalmente irreconhecível, eles vêm através da sua impressão digital, né? E como é que acontece essa descoberta da impressão digital? Através de uma técnica chamada de eletroforese, né? Então, o que é que faz? Eles pegam, retiram, colhem um material genético, seja uma gotinha de sangue, seja um pouquinho da tua saliva, seja através de um pedaço de uma unha, seja através de um fio de cabelo, né? E eles retiram o seu DNA, o seu material genético, né? Colocam os fragmentos de DNA numa placa de gel, chamada de agarose. Aí eles são submetidos a um campo elétrico, gerando polos positivos e polos negativos. E esses pedacinhos de DNA, eles são, como eu posso dizer, eles são atraídos, né, por cargas elétricas positivas ou negativas, né? Então, os fragmentos menores, eles vão se movimentar mais rapidamente e depois movimentam-se os pedaços maiores. E aí a gente obtém o DNA fingerprint, que permite a análise dos exames de DNA. Olha só, tá aqui a criança, aí a gente tem o pai 1, e aqui a gente tem o pai 2. Depois que coloca nessa placa, a placazinha de gel, aí eles vão comparar o bebê da mãe e do pai. Então, quanto mais pedacinhos de DNA eles tiverem parecidos, maior vai ser a sua chance de serem os pais verdadeiros, né? Então, aqui, ó, eu tenho da mãe 1, 2, 3 da mãe, e do pai eu tenho 1, 2, 3, 4 fragmentos de DNA. Então, isso significa dizer... Gente, calma. Isso significa dizer que o pai 1 é o verdadeiro pai da criança, né? Se você quer saber mais de teste de DNA, é só tu assistir o Ratinho para você ver a bagaceira. Aqui está de como eles leem, né? Os pedaços fazendo a comparação entre um pedaço de pessoas diferentes. Que é a placa de eletroforese, cargas positivas, cargas negativas, né? Ele é ligado a uma unidade provedora de energia, que fazem com que eles fiquem eletricamente carregados. Aí está aqui, o ratinho aqui, está aqui a mãe, ela se envolveu com dois rapazes lindos e maravilhosos, e aí teve um bebê.
E aí foram pro ratinho e perguntaram: quem é o pai dessa criança? A mãe, ó, tá aqui, né? E aí o pai, ó, esse pedaço de DNA aqui, esse pedaço de DNA também não está emparelhado com nenhum. Esse pedaço de DNA também não está emparelhado com nenhum. Esse não está emparelhado com nenhum. E esse não está emparelhado com nenhum. Então só resta o pai, ou o homem B. Olha, um pedacinho, dois pedacinhos e